Fala galera, dia especial aqui no canal Filho de Peixe, conteúdo em dose dupla para vocês. Vamos trazer agora pela parte da manhã, no horário do almoço, o giro de notícias com as últimas informações do Santos. Tem jogador que deve estar de saída e outros jogadores aí que foram procurados por clubes da Série A. E mais tarde, você já sabe, venha participar da nossa live pós-jogo, excepcionalmente nessa quarta. Ela não vai começar exatamente assim que acabar a partida. Estarei assistindo ao jogo com o meu pai, então a nossa live hoje começa por volta das 9h40 da noite. Se você puder participar, será um prazer tê-lo aqui na nossa audiência, tá certo? Vamos falar então de Morelos, Nonato, Casares, Patrick, um giro de notícias com a informação de jogadores que podem estar de saída. O Santos que deve reformular o seu elenco assim que a janela for aberta e, é claro, depois, para repor essas saídas, o Santos provavelmente irá ao mercado. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Filho de Peixe. Muito prazer, se você não me conhece, eu sou o André Siqueira. Vamos falar então sobre jogadores que estão com um pezinho fora do Santos. Antes, peço para que você já chegue se inscrevendo, já deixando o seu like, que é muito importante para o algoritmo do YouTube impulsionar o nosso conteúdo. Se inscreva se não estiver inscrito, comente, compartilhe esse vídeo e anote aí na sua agenda, 9h40, corre para o nosso canal. Hoje é dia de live pós-jogo, jogo decisivo na Vila Belmiro, Santos e Goiás, Goiás e Santos que se enfrentam a partir das 19 horas. Você pode assistir esse jogo pelo Sport TV ou pelo Premier. E se você quiser saber tudo sobre o Santos e como joga o Goiás, depois desse vídeo, dá uma passadinha no nosso pré-jogo. Garanto para você que tem muita informação bacana para você lá. Vamos lá então, vamos começar falando sobre Alfredo Morelos, jogador mais caro do elenco, trazido no meio do ano passado, custando a bagatela de quase R$ 1 milhão por mês. Morelos deve estar de saída para o futebol colombiano, seu país natal. O jogador negocia com o Júnior Barranquilla, clube da Colômbia, e não deve mais jogar com a camisa do Santos. Inclusive, de todos os jogadores que vamos falar no vídeo de hoje, que interessam a outros clubes, apenas o Patrick está na lista de relacionados. O Morelos não é opção para o jogo de hoje, quando o Furt deve ser titular e o William Bigode deve ficar no banco de reservas. O Morelos havia sido oferecido pelo seu staff ao Júnior Barranquilla e as conversas estão avançadas, tá certo? Morelos não deve mais jogar com a camisa do Santos. E a informação que se tem é que o Santos negocia uma venda ao Júnior Barranquilla. Não sabemos os valores, mas o Santos deve ainda arrecadar um valor. André, por que você não está dizendo que o Santos vai lucrar? Bom, porque por mais que o Santos tenha trazido o Morelos de graça, não teve que comprar para adquirir os seus direitos econômicos para que ele viesse, já que ele estava sem contrato, nós temos que colocar nessa balança aí, nessa conta, o valor dos altos salários do Morelos. Entendeu, Alexandre Galo? Você que disse que o Santos não gastou nada para montar o elenco do Paulistão, a gente gasta com salário. Portanto, o Santos já gastou muito com o Morelos, mas pelo menos repõe parte do valor que foi gasto com esse jogador com uma venda. Não sabemos os valores. Quando esse martelo for de fato batido, a gente traz aqui com certeza para vocês algumas informações. Morelos é um ciclo que se encerrou. Eu só lamento que o critério que está sendo utilizado para ele não seja utilizado para outros jogadores. O Morelos está sendo rifado porque o custo dele é muito alto, mas ele tem, por exemplo, o mesmo número de gols na temporada do William Bigode. A única diferença é que o William Bigode talvez custe 30%, 40% do que custa o Morelos, né? Mas se o Morelos não fosse tão caro, fatalmente ele continuaria no Santos. Mas o Santos está se livrando de um jogador muito caro que infelizmente não entregou absolutamente nada ao Santos. Outro jogador que provavelmente não veste mais a camisa do Santos e, como eu disse anteriormente, não está relacionado para a partida de hoje, é Juan Casares, meia de 31 anos, que, segundo o Diário do Peixe, de olho no peixe, perdão, interessa a diversos clubes. Nas últimas horas, o Santos foi procurado pelo Vitória da Bahia, que está na primeira divisão, que sinalizou interesse no jogador. Outro clube da Série A que também buscou informações sobre o Casares é o Juventude. E segundo De Olho no Peixe, o Paysandu também tem interesse no jogador. Acho que os empresários do Casares devem optar por colocá-lo na primeira divisão, até pela vitrine, embora o Casares não venha apresentando um belíssimo do futebol, mas também não está relacionado, não tem nenhuma partida que você vai lembrar, nossa, que jogo do Casares. Então daqui 5, 10 anos, na roda de amigos ali, quando te perguntarem, você sabia que o Casares jogou com a camisa do Santos? Provavelmente você não vai se lembrar, porque não vai deixar nenhuma saudade. Foi uma aposta, mas dentre as apostas que o Santos fez, essa é uma aceitável. Contrato curto de 1 ano por um valor baixo de salário,
cerca de 50 mil, né? Quantos Casares dá para o Santos pagar dentro do pacote Morelos, por exemplo? Mas não vai deixar saudade, a gente deseja sorte ao jogador, não se sabe ainda para onde ele vai, mas só aí já citamos quase 4 clubes interessados no jogador. Casares não deve mais aparecer com a camisa do Santos. Tomara que o Peixe dê oportunidade para outros jovens, né? Miguelito depois da Copa América, infelizmente o Bernardo se machucou no Sub-20. Confesso que não tenho informações do grau da lesão, não sei se foi grave, se ele já está de volta. Inclusive o Santos jogou ontem pelo Sub-20, preciso até depois checar, mas que na sequência da temporada o Santos possa dar minutagem para outros garotos. O Casares não deu certo também, não vai fazer falta. Outro jogador que não está lá tão bem cotado com a torcida e pode estar de saída para a Série A é Nonato. Ele que estava com um empréstimo, engatilhado para o futebol japonês, segundo o próprio presidente Marcelo Teixeira, parece que não vai mais para o Oriente, para a terra do sol nascente, e deve ir para o Vasco da Gama, para jogar no Gigante da Colina. Ainda segundo o De Olho no Peixe, o Cruz Maltino pediu informações sobre o Nonato, porque algumas informações, né? O Shinzu S-Pulse, time do futebol japonês, para onde foi, por exemplo, o Lucas Braga, esbarrou ali na contratação do Nonato por conta do limite de estrangeiros no clube. É um clube da segunda divisão do Japão, que tem diversos jogadores não estrangeiros no clube, e aí o Vasco se interessa pelo Nonato. O Nonato foi recém-adquirido pelo Santos, naquela polêmica troca entre Ludogorets e Santos, Nonato por Juan Seco. Tem contrato até o final de 2026, perdeu espaço, repito, não está relacionado para a partida de hoje contra o Goiás e também deve seguir o seu caminho em outro lugar. A pergunta que se tem nesse momento é: o Vasco quer comprar o Nonato? Lembrando que o Vasco é uma SAF, mas está com alguns problemas ali na administração dessa SAF, do grupo 777, ou vai pegar o Nonato emprestado, tal qual o time japonês gostaria de fazê-lo, né? São algumas perguntas que ainda ficam em aberto, mas o fato é que também acho que o Nonato precisa dar essa arejada, é um dos jogadores mais cobrados pela torcida, não tem rendido o que se esperava dele, ele que terminou o ano de 2023 relativamente bem, mas o ano de 2024 dele é muito fraco até aqui, infelizmente, um jogador jovem, mas que não tem desempenhado, e isso acho que agora é hora de arejar a cabeça, buscar novos ares, para que não fique marcado, porque também não acho que o Nonato seja o culpado, né? Ele não tem culpa de ter sido contratado pelo Santos. Isso é coisa do Galo, é coisa da gestão do Santos. O jogador assinou o contrato que ofereceram para ele. Então acho que tem outros culpados antes dos jogadores, porque alguém achou que era uma boa contratar o Nonato e dar contrato para ele até o final de 2026. O jogador aceita a proposta, agora que siga a sua carreira. Se não vai para o Japão, que seria uma mudança drástica na sua carreira, que vai jogar no Vasco e olha só, ainda na primeira divisão. Talvez o atleta ainda possa cair para cima, como dizem por aí. E para a gente fechar esse vídeo, quero falar de Patrick. Talvez o jogador mais marcado pela torcida, a contratação mais polêmica e mais inacreditável. O Santos nessa sequência de 4 derrotas consecutivas. O Patrick, em 2 desses jogos, sequer saiu do banco. Um dos jogadores mais caros do elenco, não consegue jogar porque está fisicamente muito abaixo dos demais colegas. E, segundo o Diário do Peixe, agora sim, o Diário do Peixe, o Vitória da Bahia, quem diria, hein, está interessado na compra do Patrick, na contratação do Patrick, melhor dizendo, eu não sei os termos do negócio, e pode deixar o Santos em julho. Lembrando, Patrick contratado agora, segundo o Galo, pensando na Série A, o que é uma idiotice sem tamanho, 3 anos de contrato, até dezembro de 2026 também. Jogador com alto custo, cerca de R$400 mil por mês, uma transação que ao Atlético Mineiro custou 5 milhões, o Santos teve que pagar, vai pagar, tem 2 milhões de intermediação ao seu empresário e somando todo o valor do contrato do Patrick, o salário, dá quase 20 milhões de reais que o Santos teria que gastar com esse jogador. O Vitória vai comprar o Patrick? O Vitória vai pegar o Patrick emprestado nessa luta do time baiano para não cair para a Série B de 2025? Não sabemos. Se o Santos conseguir se livrar do jogador, já é um baita de um negócio. Em definitivo, seria um sonho, né? Aí se acerta com o Atlético Mineiro, o Vitória assume a dívida com o Atlético Mineiro, ou pelo menos que o Vitória pague uma parte do salário para que o Santos alivie a folha salarial, já seria algo interessante, porque a contratação do Patrick é um erro. E é importante a gente corrigir a rota antes que o carro se choque contra a parede. Então, vá com Deus o Patrick também.
De todos esses, é o único que está relacionado para o jogo de hoje, mas sinceramente, se o Santos depender do Patrick para ganhar do Goiás, nós estamos na roça, tá certo? Então esse é o giro de notícias que eu queria trazer para vocês, com as últimas informações do Peixão, jogadores que devem estar de saída, o Santos tentando reformular o seu elenco para a sequência da temporada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva se não estiver inscrito, comente, compartilhe e fique ligado. Hoje, 9h40, corra para o nosso canal, participe comigo da nossa live pós-jogo. Aqui no canal Filho de Peixe você tem vez, você tem voz e participa sempre da live pós-jogo comigo. Tomara que o Peixão ganhe, eu não aguento mais sofrer com esse time na Série B. A gente volta mais tarde, fiquem todos com Deus, um abraço e até mais.